Então, a gente vai gravar a aula agora, então todo mundo comportadinho, a professora também. Então, gente, vamos lá. Apareceu aí o slide para vocês? Apareceu. Tá gravando para vocês? Ah, agora apareceu que tá gravando. Tá. Ok, gente. Essa é a nossa aula de Filosofia, Cidadania Moral e Ética, hoje é dia 4 de dezembro de 2020. Então, eu queria dizer para vocês que essa é a nossa antepenúltima aula. A gente só tem mais 2 semanas de aulas, tá? A próxima e a outra que vem. Então, a gente já está na reta final, nós já fizemos as atividades avaliativas, quem estiver pendente ainda pode estar mandando. E agora só o projeto de Natal, que a gente vai encerrar esse ano difícil, né? A gente vai encerrar de uma forma boa, né? Assim eu espero. Então, é isso, tá? Então, essa aula de hoje ela é uma revisão do assunto que eu passei na videoaula, tá? Na semana do dia, acho que foi dia 27 que eu passei, 27 de novembro. Então, como a maioria de vocês ainda não conseguiu assistir essa videoaula, eu vou dar a aula novamente, né? Não é só uma revisão. Então, eu vou falar sobre essas concepções estéticas, que é o tema da nossa aula de hoje. Então, assim, durante esse quarto bimestre, nós estudamos sobre estética. Estética, a gente falou sobre a beleza, o belo, o feio, né? A gente estudou sobre isso e vocês se confundiram todos na hora de fazer a prova, mas eu creio que vocês vão conseguir se encaixar nos eixos aí. E opções teóricas. Estão me ouvindo? Tá Tá travado. travando. Pra mim tá travando, professor. Apareceu aqui que estava reconectando. E aí, o que a gente faz? Tá travando ainda? Agora não tá me travando, é só quando você começa a explicar. Silencia as bichas. Beleza. Perfeito, né? Perfeito. Então é isso, tá? Agora tá travando o que eu tô falando? Tá. Tá Um no. pouco só, mas é bem pouquinho. Tá, então eu vou tentar ir de boa. Então, assim, o tema da nossa aula é sobre as concepções estéticas, tá? Então a gente viu, gente, sobre a questão do belo, né? A gente estudou sobre a beleza e a gente falou sobre o que era beleza, de como a beleza ela pode ser vista de forma objetiva ou de forma subjetiva, ou seja, que é a beleza vista de forma subjetiva, é aquela percepção sobre a beleza que depende, né, daquele que está vendo, daquele que a verifica, de quem contempla o belo. Então tem a ver com o sujeito, por isso que é subjetivo. E também nós vimos a concepção de beleza, tá? De forma objetiva, ou seja, uma beleza que possivelmente estaria contida no próprio objeto, tá? Na personificação. Então, são duas concepções acerca da beleza, isso a gente entendeu. Então, a gente viu também concepções acerca do belo na atualidade. A gente entendeu que a beleza ela é vista como um fenômeno que não tem relação mais se existe uma lei universal que define o que é beleza, ou se a beleza ela está representada universalmente, só existe um tipo de beleza. Não tem mais esse tipo de visão, tá? E nem tem mais a concepção de que é o próprio sujeito que vai definir a beleza. Não. A beleza tem a ver com a forma como ela se manifesta, tá? Por ser autônoma, por ser algo próprio, por ser individual, por ser algo singular. Então, cada objeto tem a sua singularidade, a sua própria beleza. Então, não tem uma visão generalizada de beleza e nem uma visão mais subjetiva, mas tem a ver com o próprio sujeito ou o próprio objeto. Ele tem a sua apresentação de belo. Ele é belo em si, belo nele mesmo. E isso a gente entendeu.
Aí, esse conceito de belo é eminentemente histórico. Cada época, cada cultura, cada obra de arte tem o seu padrão de beleza próprio, tá? Então, a gente viu que a cada período, tá, histórico, a beleza ela foi se modificando. Aqui, ó, tem algumas imagens, tá? Aqui é uma moça lá de 1920, essa aqui que está em preto e branco. Aqui na esquerda tem a Marilyn Monroe, tá? Da década de 50. Essa aqui é a Julia Roberts, uma atriz de um filme que ela fez. Nessa época ela tinha 18 anos, eu acho. Desse filme é de 1980, tá? Década de 80. Enfim, tá? Então, a beleza ela vai mudando de acordo com o tempo, tá? O que era beleza, considerado beleza lá no século XVIII, não é a mesma coisa do que a gente considera beleza hoje aqui na atualidade. O que é belo hoje, gente? O que é beleza pra gente? Aqui, hoje, atualmente. O que é Uma beleza? cirurgia plástica. Também. Cirurgia plástica, né? Eu acho que a beleza tem a ver com aquilo que hoje, né? Não o que eu acredito, mas o que a gente pode verificar. A beleza ela vai se moldando de acordo com aquilo que as pessoas vão tendo carência, né? Tipo assim, a pessoa ela tem carência de algum aspecto físico nela porque ela não gosta, ela não se identifica, ela não se realiza com aquilo, então ela vai lá e tenta consertar para alcançar um ideal de beleza, tá? Então tem essa relação. Então nosso ideal de beleza, a nossa concepção de beleza na atualidade, ele sofre constantes mudanças, né? Então lá no século XVIII, século XIX, tinha uma concepção de beleza diferente? Com certeza, do que a gente tem hoje, tá? É só para vocês perceberem que esse processo de conceituação, de identificação com a beleza, ele é histórico, tá? Ele se modifica ao longo do tempo. Assim, hoje, contemporaneamente, quando eu falo contemporaneidade, estou falando do nosso tempo atual, tá? Então, hoje é comum a construção de obras de arte, por exemplo, que fazem menção ao nosso cotidiano por meio de materiais, do suporte ou da temática, inclusive pelo uso de objetos já existentes. Agora eu adentro com vocês em uma temática específica, tá? Que são as obras de arte, tá? O belo. Será que existe beleza na obra de arte? Lembra que eu falei sobre o feio, que o feio não pode ser representado? Enfim, eu falei várias coisas sobre o feio em relação à obra de arte. E aqui eu estou falando de um exemplo clássico sobre a beleza contemporânea, que é a que se realiza dentro de obras de arte, tá? Então, eu trouxe aqui o exemplo da obra de arte do Jacques Lehner, tá? Isso aqui é uma exposição artística dele. Vocês estão prestando atenção aí na imagem? Tem vários, parece um mosaico, né? Isso aqui, gente, todos esses quadradinhos, eles são sacolas plásticas. Sacola plástica, tá? Sacola plásticas? Isso. De mercado, de loja, de tudo, tá? Parece. Ele pegou, esticou, organizou, ele vai moldando uma do lado da outra, assim, vai montando um mosaico. E isso aí é a obra de arte dele. Ele considera isso obra de arte, tá? Por que é uma obra de arte? Porque é uma criação autônoma, é uma criação singular, foi ele próprio que criou. Essa obra de arte é bonita? É, porque ela é um fenômeno artístico que se realiza sozinha, pela autonomia, né? É bonito, porque é uma criação dele, tem que ser bonito, né? E essa obra de arte representa uma beleza contemporânea, tá? Opa, passou sem querer. Por que uma beleza contemporânea? Tá? Porque é uma nova visão do que é considerado belo. Já pensou, as pessoas vão para uma galeria de arte para admirar esse tipo de arte aqui. São várias sacolas plásticas que foram ressignificadas, né? Foram dispostas, organizadas e se tornou uma obra de arte, tá? Então, assim, ele utilizou o objeto do cotidiano. Qual é o objeto? Sacola plástica, né? Como material para fazer a sua obra de arte. Tá? Então, é isso que vocês vão utilizar também para fazer a obra de arte de vocês no presépio. Então, assim, algumas questões são levantadas a respeito disso. A arte, ela deve ter uma função crítica. Vocês acham que a obra de arte hoje,
além de representar a beleza, né, de tentar representar o belo, será que as obras de arte elas devem ter uma função crítica em relação ao mundo, à sociedade? Será que elas podem ter isso? Elas devem ter essa função? O que vocês acham? Vocês acham que essa obra de arte aí, desse artista aqui que a gente viu, ela é uma crítica? Ela serve como nessa função crítica de criticar a nossa realidade social, econômica, política, cultural? Ou ele só quis colocar isso aqui porque ele achou bonito? E aí? A crítica. Crítica, né? A gente não tem um sério problema com o descarte, a destinação do nosso lixo? Então, aqui ele pegou várias sacolas e colocou, ele transformou o lixo em arte, né? Então, ele está fazendo uma crítica também. Ele fez uma crítica relacionada a essa questão dos materiais plásticos. Ó. Isso aqui vai tudo para o lixo, gente. Isso aqui é tudo descartado de forma incorreta. Pouca tem reutilização. Então, ele está utilizando da arte para fazer uma crítica social. Ele utiliza a obra artística e, ao mesmo tempo, ele critica alguma realidade. Vamos lá. A obra de arte, ela deve seguir a tradição e usar somente materiais convencionais? Não, né? A gente viu aqui que é possível, através daqui da obra do Jacques Lehner, utilizar materiais, que foi as sacolas plásticas, né? Utilizar materiais que não são tradicionais, como pincel, tinta, barro, né? Para fazer uma escultura, argila, enfim, né? Ele utilizou material não convencional, então é possível. Será que em outras épocas essa obra da série Nome seria considerada uma arte? Essa obra aqui, né, do Lehner, será que lá no século XIX ela seria considerada uma obra de arte? Me respondam, sim ou não? Acho que não. Não, né? Por quê? A beleza ela tinha outro significado. Significado. Isso, muito bem. Deixa eu ver. Então, qual é a relação da arte com a realidade? Será que a gente pode relacionar obra de arte com a nossa realidade? Com certeza, né? Dá para relacionar sim. Então, a gente começa a ver como que era a obra de arte, as criações artísticas desde lá do primórdio da Grécia Antiga, tá? A gente sempre vai voltar aos gregos para falar de alguma coisa, tá? Então, aqui, a arte grega e o conceito de naturalismo. A gente vai entender como que era classificada, como que consistia essa essência da arte grega, tá? As obras de arte, aquelas esculturas ali gregas que eram bonitas, perfeitas, que simbolizavam a perfeição, a beleza. Então a gente vai entender o porquê daquilo, tá? Então, assim, a gente primeiro precisa entender que a obra de arte grega ela tem uma relação com o naturalismo, tá? Com o naturalismo. Deixa eu pegar um pincel aqui. Tá. Aqui com o naturalismo. Olha, estou usando o pincelzinho. Tá vendo? Eu não tenho coordenação motora. Então, esse naturalismo, ele constitui uma noção fundamental que marcou profundamente grande parte da arte ocidental, da Grécia Antiga até o final do século XIX. Tá? Ou seja, o naturalismo, que é um tipo de arte, tá? Influenciou toda a construção artística, desde a Grécia Antiga até o final do século XIX. Tá? Todas as representações artísticas, todas as obras de arte tinham uma carga de naturalismo, com exceção da obra de arte criada lá na Idade Média. Não sei se vocês lembram que a Idade Média é marcada pela Idade das Trevas, em que todas as obras artísticas eram relacionadas com um cunho religioso. Tá? Então, não tinha mais essa visão natural, mas tinha uma visão metafísica, algo além do nosso natural, algo além do nosso físico, e tinha uma relação com as questões religiosas, com a visão de Deus, com a alma, essas coisas. Isso foi lá na Idade Média. Só que o que eu estou falando para vocês é que o naturalismo ele esteve presente desde a obra de arte lá na Grécia Antiga
até o final do século XIX, com exceção da Idade Média. É isso que o texto está falando. Então, o que é esse naturalismo, professora? O que é esse naturalismo que está presente nas obras de arte durante tantos séculos, né? O naturalismo, ele pode ser definido como uma ambição de colocar diante do observador uma semelhança convincente das aparências das coisas reais ou reais das coisas, tá? Não entendi nada, professor. O naturalismo, gente, dentro da obra de arte, ele tenta representar o mais próximo possível, o mais real, o mais natural, alguma coisa. Por exemplo, eu vou fazer uma pintura, eu vou pintar um quadro de uma paisagem aqui da janela da sala de vocês. Eu vou estar olhando, tem uma árvore ali do outro lado da rua, tem uma casinha de madeira, tem a rua embaixo. Eu vou fazer a representação artística disso. Aí eu vou começar pintando. Eu vou tentar fazer o máximo próximo, mais próximo possível, o máximo de semelhança possível, tá? Com a coisa real. Isso é o naturalismo, tá? É uma teoria artística, tá? E filosófica também. Deu para entender até aqui? Sim? Não? Perdida? Não estou entendendo nada, professora? Tá. Tá, passei muito. Entendi. Voltando. Então, aqui, nessa perspectiva naturalista, a admiração pela obra de arte advém da possibilidade do artista em fazer a obra parecer ser o que não é. Parecer a realidade e não a representação. Ou seja, eu sou um artista naturalista. Eu não quero que minha obra de arte seja considerada uma cópia da natureza ou de algo que eu estou tentando reproduzir. Eu quero que ela pareça com a realidade. Se eu vou desenhar uma maçã, eu vou reproduzir a maçã da forma melhor possível para que ela pareça uma maçã de verdade e não seja apenas uma cópia, uma representação. Essa era a intenção do artista naturalista. Então, nessa concepção naturalista, tá, das obras de arte, nós distinguimos dois elementos, tá? Duas variações. Dentro do próprio naturalismo, nós temos o naturalismo, esse negócio está passando sozinho, o naturalismo realismo e o naturalismo idealismo, tá? E agora a gente vai entender cada um deles, tá? Ficou riscado aqui também. Ou seja, gente, a gente tem o naturalismo realista, tá? O que é esse naturalismo realista? Ele tenta mostrar o mundo como ele é, nem melhor e nem pior. Por exemplo, eu estou fazendo fotografias. Fotografias também podem ser consideradas expressões artísticas, né? Eu estou fotografando e eu estou vendo pessoas em condições de vulnerabilidade social. Então eu vou lá e vou tentar representar, vou tentar registrar, perdão. Tentar registrar aquela imagem de pessoas que estão ali, mendigos na rua, né? Estão maltrapilhos, mal vestidos, né? Não, estão em condições subalternas. E eu vou tirar uma foto deles, vou registrar. Ou seja, o que eu quero mostrar com isso, com a minha obra de arte, que é a fotografia? Eu quero mostrar o mundo como ele é. Eu não quero modificar. Se eu quisesse, eu poderia botar uma edição da imagem, tirar aquelas pessoas de lá e registrar só o ambiente que era bonito. Poderia melhorar o mundo, né? Por meio da minha obra de arte. Mas eu não quero fazer isso. Eu quero mostrar, por meio da minha fotografia, que existem pessoas em vulnerabilidade social, então eu tirei uma foto e está aqui. A minha foto é essa, é a minha obra de arte. Tá? Então, esse naturalismo realista, ele é uma característica muito forte mesmo, daqui da arte renascentista, tá? Renascentista do século XV. Isso aqui, gente, é uma obra de arte do Leonardo da Vinci também. Ele era conhecido por
ele é conhecido por uma obra de arte. Qual é a principal obra de arte do Leonardo da Vinci que vocês conhecem? Mona Lisa. Mona Lisa, né? A Mona Lisa. Então, aqui tem também a Dama com o Arminho, tá? Esse aqui é o Arminho, ele é bonitinho. E ele tenta representar, olha, ao máximo as características dessa pessoa aqui. Ele tenta fazer ao máximo que essa pessoa aqui pareça como ela é, tá? Então, essa aqui é uma obra de arte naturalista realista, porque ela tenta tratar da realidade o mais natural possível, o mais fiel possível. Deu para entender até aqui? E aí? Sim, mais ou menos. Tá, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre o naturalismo idealista. A gente viu que o naturalismo realista tenta representar por meio das obras de arte o mais fiel possível, né? O mundo como ele é. Ele não tenta modificar o mundo. Se eu quero pintar uma paisagem, eu vou pintar aquela paisagem para tentar representar ela da forma que ela é. Ponto. Aí, o naturalismo idealista já é totalmente o contrário, tá? Ele tenta retratar o mundo fazendo alterações, tá? Sejam criando, inserindo informações, tá? Então, aqui, retrata o mundo nas suas condições mais favoráveis. Mostra o mundo como nós desejaríamos que ele fosse, tá? Melhorando e aperfeiçoando o real. Ou seja, eu posso pintar uma obra de arte de uma natureza. Só que aí eu vou começar a inserir informações que não tinha. Eu vi que tinha uma árvore feia, aí eu coloquei na minha pintura, eu coloquei umas folhas, coloquei frutos nessa árvore. Viu? Eu fiz uma modificação. Eu queria que aquela árvore ela fosse mais bonita, então na minha obra de arte eu fiz a modificação. Eu desenhei ela de forma mais robusta, mais verde, coloquei uns frutos, ficou muito mais bonito. Deu para entender essa diferença? Por que que isso é importante? Porque a gente passa a entender agora como que era a arte lá na Grécia Antiga, tá? Lá na Grécia Antiga era a arte naturalista idealista, tá? Porque, olha aqui, eu trouxe uma escultura grega antiga, tá? Aqui nós temos um homem grego idealizado. Isso aqui não correspondia ao homem grego real, de fato. As esculturas gregas, as obras de arte gregas, eles não retratavam a realidade de fato. Eles modificavam, eles colocavam o homem todo bonitão, saradão, né? Mas a gente sabe que os gregos eles não eram tão bonitinhos assim, não, né? Mas esse era o ideal de beleza para eles, tá? Eles acreditavam que esse era o ideal, então eles tentavam representar esse ideal nas obras artísticas deles, tá? Então, seguindo aqui. Então, a gente tem o naturalismo na arte grega. Qual é o naturalismo? É o naturalismo idealista. Tá? Então, na Grécia Antiga, não havia a ideia de artista no sentido que nós empregamos hoje. Hoje a gente fala, porque existe o Leonardo da Vinci, o Botticelli, não sei o que, o Michelangelo, né? A gente fala sobre os artistas. Só que naquela época, né, na Grécia Antiga, não havia essa distinção. As pessoas não eram reconhecidas por serem artistas, tá? Fulano, Joãozinho, ele é um artista porque ele faz esculturas belíssimas. Não tinha isso, tá? Lá, o fato da pessoa esculpir, fazer uma escultura, fazer uma pintura, fazer um vaso artístico, fazer alguma coisa, isso era normal, isso era parte da cultura deles. A pessoa já nascia e crescia com aquela cultura, ele já aprendia que aquilo era natural. Ele não era alguém diferente por fazer obra de arte. Ele era uma pessoa normal. Tanto é que as pessoas que faziam essas artes na época eram chamados de artífices, tá? Artífices. Por isso vem daí a palavra arte, vem de arte, tá? Então, olha
aqui, o artífice é aquele que produzia, tá? Ele era considerado um trabalhador manual, ele era um trabalhador como qualquer outro, né? Assim como o agricultor, o ferramenteiro, aquele que fazia as ferramentas, as espadas, as armas, tá? Então ele não tinha nenhuma categoria especial. Ele trabalhava com arte e a arte era valorizada naquele período. Então assim, o artífice ele era considerado um artesão, tá? Ele tinha o domínio de uma coisa que a gente chama de técnica, tá? De técnica, tá? Vem da palavra tecne. Então, numa sociedade que considerava o trabalho manual menos digno que o intelectual. Vocês já ouviram falar em ócio? Fulano tá ocioso, tá numa ociosidade, né? Já. O ócio, gente. Hoje a gente entende o ócio como alguém ocioso é alguém como se fosse alguém vagabundo, que não faz nada, só vive vegetando por aí, tá? Esse é o ocioso. Ah, tá muito ocioso, não tá fazendo nada. É isso. Só que lá na Grécia Antiga, uma pessoa ociosa, nossa, era a melhor pessoa do mundo. Sério, de verdade. O ocioso, lá na Grécia Antiga, era o cara que participava da vida política, que sabia filosofia, discutia filosofia, ele discutia na sociedade, ele se inteirava dos problemas políticos, sociais, entendeu? Esse era o ocioso. E existia também o labor, o ócio e o labor, tá? Labor vem de laborar, aquela palavra de trabalhar mesmo, tá? Labor é trabalho. Então nós tínhamos a figura do ocioso, do ócio e do labor. Quem era que trabalhava, né, com labor? Eram os artesãos, né? Os artífices que tem aqui no texto de vocês, né? O agricultor, o ferralheiro, tá? Então esses eram considerados os trabalhadores que trabalhavam com coisas manuais, tá? Que plantava, que criava alguma coisa, né? Que esculpia. Então, isso são trabalhos manuais. E lá na Grécia Antiga, gente, eles tinham um preconceito muito grande com essas pessoas. Para eles, o melhor tipo de trabalho era o ócio, que era o trabalho da contemplação, da vida política, da filosofia. E quem tinha que laborar, trabalhar com forma manual, né? Era uma pessoa que não era muito valorizada, tá? Então havia essa diferença aí. Então, apesar de haver uma desvalorização do trabalho manual, ainda assim, né, os artífices, os artesãos, eles tinham um grande papel na sociedade grega antiga. Deu para pegar até aqui? Ou não? Mais ou menos, professora, tá Não. difícil. Tá. Meu Deus, o tempo da aula já tá acabando, não vai ter tempo. Onde é que eu tô? Ah, acabou. Acabou. Tá bom. Gente, assim, que bom que deu tempo. Eu acho que eu falei em 15 minutos, deu tempo, tá? Deu tempo por quê? Porque na próxima aula a gente continua esse assunto. Aí eu já vou falar do Platão novamente, que eu já tinha falado sobre ele. Só que quando eu falei de Platão, eu falei sobre a beleza, se eu não me engano, né? Então eu vou falar do que o Platão acreditava ser a obra de arte. E ele tinha um preconceito enorme sobre a obra de arte. Platão era um pouco louco. Então ele não gostava de obra de arte nenhuma. Tá? Um cara muito azedo, muito amargo, uma pessoa sem amor à vida, assim, falta de contemplação, de interesse pela vida, tá? Então a gente vai estudar o Platão e a relação dele com as obras artísticas. Agora a gente vai pegar o livro, tá bom? Livro de Cidadania Moral e Ética. Então peguem lá o livro de vocês. Ativem a câmera de vocês aí rapidinho. Bora ativar a câmera rápido, rápido. Só quero ver vocês. Como é que vocês estão hoje? Cadê o Suênis? Cadê a Giovana? A Yasmin já ativou.
Eu sempre levo muito susto com essa cortina da Yasmin. Teve uma vez que eu achava que era um olho. Então vamos lá, vamos abrir na página 62, 62, tá? Calma aí, só Página deixar o livro. 62. Acha o livro de vocês logo aí. Tá bom, achei. Calma aí. Tá. Já posso? Pode. Todo mundo conseguiu o livro? Tá, então vamos lá, por partes, tá? A gente está estudando em cidadania, moral e ética algumas coisas relacionadas com a ética profissional, né? Ética no trabalho, como a ética é importante para a vida das pessoas, no tratamento, nas relações sociais. E hoje a gente vai ver de como a ética ela é importante na atuação dos médicos, tá? Do profissional médico. Então vocês sabem, né? Que o médico ele tem uma grande responsabilidade em suas mãos. Então ele tem que seguir condutas éticas também. Alguém aqui quer ser médico? Eu. Oh, meu Deus, que linda! Mas a mínima ideia do que eu quero ser ainda. Eu também não sei o que eu quero ser quando eu crescer. Ainda não me decidi, tá? Mas é isso. Deixa eu só afastar essa cadeira. Ok. Acho que a senhora tem muito cara de professor. Ai, eu não sei, não. Eu tenho cara de rica. Quero ser Vai rica. ficar de enfermeira. Cara do advogado. Tá. Bem humilde, né, professora? Ai, meu sonho. Tô brincando, tá? Então, só para descontrair. O Suêncio não sabe o que ele quer ser ainda. Eu lembro que ele falou que ele queria fazer um curso de engenharia mecânica, não era, Suêncio? É, ainda sigo com esse negócio. Eu já até me livrei desse negócio de policial, cara. Isso é dinheiro mesmo. Faz, Suêncio. Vai ganhar muito dinheiro, Suêncio. Eu Olha, queria muita ser policial, matemática. mas, tipo, a gente vai mudando nosso Policial dá pensamento. muito Tá? trabalho. Vocês, Vai ter muita matemática, Agora professor que Giovanna eu vou desistindo. entrar no ensino médio, eu posso vocês mudar. conseguem me visualizar como policial? Não. Eu não tenho nem palavra para isso, né? Só tem cara de Eu advogado. acho que pode só ficar com pena. Professora, não importa, minha mãe é baixinha também, é policial. É? Ah, Giovana me deu uma luz no fim do túnel. Né? Mamãe tem 1,55. Giovanna motivadora. Giovana, eu consigo ser menor que a tua mãe, Giovana. Ah, eu sou menor que ela também. Ela ficou feliz porque eu pareço mais alto que ela, mas eu sou menor. Oi, Swency. Eu tenho 1,71. Sai, Swency. Vocês são todos grandões. Não quero papo com vocês. Vocês são muito grandes. Eu tenho uns 62. A Yasmin chegou do meu lado. Eu sumi. Gente, eu sumi. Eu desapareci. Olha, professora, mas eu tenho 1,55 também. Ó, pelo menos a Giovana e a Iris para me Eu acompanhar. tenho 1,52. Olha a Giovana do meu tamanho, gente. Eu tenho 1,53. Eu sou maior, Giovana. Você tem 1,53. A felicidade da pessoa. Achei uma pessoa menor que eu. Nossa, estou muito realizada. Então vamos lá. Né? Deu para perder um pouquinho do nosso gelo, bora lá. A gente vai estudar sobre a responsabilidade médica, uma visão ética, na página 62, tá? Então a gente vai tentar discutir um pouquinho sobre esse texto e eu vou deixar a atividade da página 64 e 65 para vocês fazerem, tá? Bem tranquila essa atividade. Então, assim, quem quer começar lendo? Eu começo ou vocês começam? Gente, eu tô tentando muito trocar barulho minha aqui. irmã aqui. Calma aí.
Posso começar? Pode. Comece a aula aí eu vou só escutando. Tá. A responsabilidade médica, uma visão ética. Vida, saúde. Não, vida. Saúde e a morte são questões morais. Podemos fazer algo a respeito delas e, consequentemente, temos que dedicar o que fazer. Essa é a verdade fundamental acerca da nossa existência humana, que nos coloca em nível diverso dos demais componentes do reino animal. O fato de que a maior parte do nosso destino é o é ou pode ser resultado de decisão Deliberado. deliberada, de conduta racional, mais do que de comportamento moderadamente instintivo. O tamanho da nossa responsabilidade moral responde-se por necessidade com os avanços da ciência e das tecnologias médicas. Quase que mentalmente é alcançada uma nova etapa na nossa batalha para estabelecer o controle sobre a saúde, a vida e a morte. Muito bem, tá? Muito bem. Aqui nessa parte do texto está falando sobre nossas condutas, nossa responsabilidade, e ele começa a falar sobre os médicos, né? O avanço da tecnologia, das ciências médicas e de como isso acaba afetando, de certa forma, nossas condutas, tá? Então vamos lá, quem é o próximo? Ou a próxima? Vou ter que escolher mesmo. Swenson. Swenson. Swenson some Oi. quando, assim, engraçado. Continua, Swenson, a leitura do texto. Da página 102, é? 62. Até onde? A partir do segundo parágrafo, um ato humano. Um ato humano, seja na teoria ética, seja em teologia moral, é definido como aquele, não, como aquele que é livre e baseado no conhecimento, e não ditado, hã? Irremediavelmente. Isso daí, pela ignorância e pela resignação. Atos morais são melhor serviços pela reflexão do que pelo reflexo. E a qualidade ética de um ato está muito mais vinculada ao raciocínio do que a paixão. Muito bem, Suene, obrigada. Ou seja, gente, o que o Suene acabou de ler? Ele falou aí sobre conduta moral, tá? Nossas condutas, nossas ações no mundo, né? Elas estão muito mais relacionadas com a nossa capacidade de conhecer e de refletir sobre elas do que por imposições, por interferências, né? Ou seja, a gente não faz algo porque a gente é objeto de manada, né? A gente segue a massa porque todo mundo está fazendo, mas porque a gente reflete sobre aquilo, porque a gente faz ponderações e vê o que é mais importante, o que é melhor, o que deve ser feito, o que é correto, o que é errado. Quem vai continuar agora? Giovana, Oi. pode continuar, meu bem. É por esse motivo que a ciência, a despeito de alguns casos trágicos e equivocados, contribui decisivamente para a expansão do nosso alcance moral e para a magnitude de nossa vida ética. A tecnologia não somente altera a cultura, ela indiscutivelmente adiciona créditos à nossa estatura moral. E as questões do início e do fim da vida, como parte do cuidado médico, ilustram a regra geral. Muito bem. Próximo. Quem vai ser? Vitória. Vitória sumiu também. Tomemos, por exemplo, a questão da anticoncepção.
os preservativos, os dispositivos intrauterinos e as pílulas eliminaram as velhas restrições sobre a sexualidade fora do casamento, o chamado terror triplo: concepção, infecção e descoberta, que em certa medida mantinha as pessoas contidas. Não obstante o fato da síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, os riscos são, rigorosamente falando, quase uma coisa do passado. A ciência tende a remover as compulsões morais. Isso quer dizer, por meio de um paradoxo significativo, que a responsabilidade moral está sendo salientada e nossa estatura moral aumentada. Muito bem. Essa parte do texto está falando, gente, que com o avanço do conhecimento científico dentro da medicina, muitas coisas, muitas questões foram vistas de forma diferente. Por exemplo, os métodos contraceptivos, né? Utilização ali de pílulas, né? De preservativos, ou seja, antigamente, vamos pensar, século XIX, jamais se pensou de que haveria preservativo sendo distribuído em farmácia não, em postos de saúde, né? Então, assim, é uma realidade cultural que foi mudando ao longo do tempo e com o avanço da medicina, tá? Assim como os outros métodos, né, dispositivos que a gente pode estar, que as mulheres utilizam, por exemplo, né? Ou então, noções sobre a AIDS, né? Hoje a gente sabe que o avanço da ciência possibilita uma nova visão sobre esse tipo de doença, né? Por quê? Até o século passado, né? Século XX, a gente não pode ir muito longe, né? 1990, 1980. Havia um preconceito enorme de pessoas que falavam absurdos sobre a AIDS, de que pessoas que, se tiver contato com a AIDS, com alguém que tenha AIDS, você vai pegar, entendeu? Então, assim, a ciência, ela vem para quebrar esse tipo de estigma, esse tipo de estereótipos também, de quebrar esse tipo de concepções e de mostrar que, com o avanço da tecnologia, com o avanço da medicina, é possível ter tratamentos mais eficazes, né? De pessoas terem melhor qualidade de vida também. Quem pode continuar? Aonde é? Em qualquer discussão, vai lá, em qualquer discussão. Em qualquer discussão sobre moral e medicina, é necessário delinear nossa liberdade moral, nossa ação humana, em uma série de decisões sobre a vida e sobre a morte. E isso deve ser feito de tal maneira que tais eventos possam tornar-se decisões verdadeiras e não meras fatalidades biológicas. A censura e a culpa são conceitos legais e religiosos e não científicos, diz Menning. Podemos parafraseá-lo dizendo que a responsabilidade é um conceito legal e ético e não espírita. A responsabilidade não é assunto ou fato natural e objetivo, é algo moral e espiritual. Em suma, é um fenômeno humano pessoal que não pode ser encontrado lá fora no mundo físico. Muito bem. Yasmin? Yaya? Cadê Yasmin? Ok, voltei. Essencialmente, a autonomia é a capacidade de pensar, decidir e agir de modo livre e independente. Na esfera da ação, é importante distinguir, por um lado, liberdade, isenção, licença ou simplesmente fazer o que lhe der na telha. Por outro lado, agir de forma autônoma, que também pode ser fazer o que se quer, mas baseado em deliberação racional. Só como exemplo, os animais não possuem autonomia, mas podem ser perfeitamente livres. A autonomia é uma categoria de liberdade, mas nem toda liberdade é autonomia. O conceito de autonomia está necessária e obrigatoriamente ligado ao exercício daquilo que Aristóteles chamou de atributo específico do homem, a racionalidade. Muito bem.
Ivne. Cadê? Tá. Outra modalidade desse princípio constitui a contrapartida da autoria da ação. É ter a responsabilidade ética e transferível. Mesmo quando na ação existem vários autores, a responsabilidade ética não pode ser dividida. Ela existe por inteiro, em relação a cada um dos que participaram da ação, sendo eles solidariamente responsáveis. Também as circunstâncias não dividem responsabilidade, ou são elas circunstâncias conhecidas e presíveis, e então assumidas, ou elas imprevisíveis e não sabidas, e portanto sem responsabilidade a cogitar. Muito bem. Gente, o que a gente acabou de ler agora está falando sobre o nosso processo de liberdade em relação às nossas escolhas, tá? Que é ter autonomia para escolher, tá? Quando a gente fala em escolher, a gente está falando em atitudes, em condutas. Todas as nossas condutas têm relação com princípios morais e éticos, né? Todas as nossas ações, elas têm um grau de conduta moral, tá? Tem um grau de moralidade, tem um grau de ética, tá? Então aqui tá tentando dizer, olha, independentemente do que você escolher fazer, da sua conduta, você deve ter ciência, você deve ter consciência de que você tem autonomia para escolher, porque a sua autonomia provém da sua capacidade de raciocinar. E também você deve ter consciência de que essa sua autonomia para fazer algum tipo de escolha na vida, ela implica em responsabilidade. Então, todas as nossas escolhas nos ligam a também a responsabilidade por elas, tá? Pelas consequências, né? Por aquilo que elas podem causar. Suênis. Suênis sumiu. Essas questões, né, professor? Isso. Essas questões estão disciplinadas no Código de Ética Médica. Ele cuida precisamente da total responsabilidade moral. Deve assumir como autor único de seus próprios atos, não dividindo com terceiros nem para eles transferindo. A responsabilidade será sempre igualmente inteira para cada um deles. Não, não se pode conseguir, não se pode conceder, sei lá, em sua divisão quando as circunstâncias pelas quais se quer responsabilizar a ocorrência eram razoavelmente esperadas e ainda assim foram assumidas. Muito bem, Suênis. Ou seja, gente, aqui a gente tem duas visões, tá? De um lado, tem as condutas dos sujeitos comuns, né? Cada um de nós somos responsáveis solidariamente, né, pelas nossas condutas, tá? Aqui foi a Iris que leu essa parte. A Iris não, foi a Ivne. E o Suênis acabou de ler que para o médico isso é diferente. O médico, ele é o único responsável pela conduta moral dele, tá? Então, ele tem uma responsabilidade médica, tá? De agir de acordo com princípios éticos dentro da medicina. Se alguma coisa der errado, quem é responsável por isso é único e exclusivamente ele, tá? Giovana. Oi. Pode continuar. Continua lá, o médico. Pera. Perdi agora. O médico que nada faz jamais incidirá em erro, mas obviamente não é essa a razão nem o propósito maior da medicina, entendida como prática comprometida com a ação, originada como ciência, arte e profissão da existência prévia do próprio médico e caracterizado
o médico como aquele que assumiu o encargo de cuidar, do latim medor, o preceito tradicionalmente repetido do primum. Eu não sei falar essa palavra. Primo non nocere. Pode continuar. Não poderia sobrepor-se ao princípio ético indiscutivelmente mais alto, que é o princípio de servir. Muito bem, tá? Aqui nessa parte que a Giovana terminou de ler, tá falando que existe uma conduta ética, um princípio ético dentro da medicina que é seguido pelos médicos, tá? E ele deve seguir, tá? São condutas que ele deve seguir. Ele não deve nem se omitir quando ele tem o dever de prestar socorro, e ele também deve prestar socorro com devida prudência, tá? Então ele deve fazer tudo dentro da esfera que lhe é permitida, que lhe é lícita também. Próximo, Vitória. A ética e a responsabilidade médica têm que necessariamente que mudar, crescer e se engajar constantemente em autocorreção. Isso é verdadeiro porque a medicina é uma arte humana para seres humanos. Muito bem. Yasmin. Sumiu. Yasmin. Gente, a Yasmin tá desaparecendo, tá? Oi, Yasmin. Pronto. Espera que eu me perdi aqui. Continua, tá? O dever não é. O dever não é a vã premissa dogmática de velhas morais teológicas, mas é melhor do que isso. E toda a moral idealizada e toda a moral prática, um compromisso do indivíduo consigo mesmo e com a sociedade. Muito bem, né? Então aqui ele tá. Oi? Já tô terminando. Então aqui esse dever, né? É o dever de agir que o médico tem, tá? Ou seja, é uma moral idealizada, é uma moral prática, tá? Porque a medicina ela é essa arte de cuidar das pessoas, tá? Então é um compromisso com o indivíduo que está sendo cuidado e com ele mesmo, né? Com o papel do médico. Então, para finalizar, eu vou ler esse último aqui. Aqueles que assumem a responsabilidade de cuidar de alguém, aqueles que têm o conhecimento dos fatos e que exercitam a liberdade de escolha e o respeito pela autonomia dos outros, são seres verdadeiramente morais, pois, sem liberdade de escolha e sem direito de saber as verdades, as pessoas seriam apenas marionetes. E não existe qualidade moral em um espetáculo de marionete. Seguramente, não nos bonecos. Tá? Vocês vão fazer a atividade da página 64 e 65 para casa. Talvez essa atividadezinha eu atribua pontuação extra, beleza? Aí quando eu pedir para vocês, aí vocês podem enviar para mim, tá? Tá ok? Ok. Tá ok, então. Tá bom. Vocês estão liberados, meus amores. Muito obrigada. Não esqueçam de fazer o projeto de Natal. Eu vou cobrar vocês. Eu vou no privado de Vou cada um. esquecer. Vou encher o saco de Eu vou vocês esquecer. Mentira, não vou esquecer, não. até sexta-feira que vem, tá? Todo dia eu vou